Olá pessoal do Nonos Anos, aqui é o professor Lucas. Eu vou estar passando para dar uma explicação para vocês a respeito do caderno 2 da disciplina de Iniciação aos Estudos Literários. Eu espero colaborar com a aprendizagem de vocês e vamos anotando aí a explicação, os comentários, porque eu vou dar dicas importantes para que você possa estar respondendo as atividades aqui de uma forma clara e objetiva, tudo bem? Bom pessoal, nós temos a primeira atividade aí para responder a questão 1 e 2, leia a letra da música Metáfora, de Gilberto Gil. Abaixo responda as questões 1 e 2. Feita, eu não vou fazer a leitura do poema, dos textos, porque vai ficar muito longo o vídeo, tudo bem? Vou comentar apenas as questões. Bom, pessoal, começando aí na questão número 1, você vai fazer comente sobre o efeito de sentido que o artista imprime de modo predominante na construção da letra. Qual que é o sentido, né? O que ele está passando aí na letra dessa música, né? Que vocês podem, de uma forma clara que você conseguiu entender. Você vai passar aí a resposta aqui para o nosso caderno de atividades. A número 2 exige um pouco mais de atenção. Nos versos da letra há uma passagem que afirma: na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer, com que na lata venha caber, o incabível. Considerando que o título da letra da música supracitada reflete um tipo de figura de linguagem, o que seria incabível nesse contexto? Bom, pessoal, o que é incabível? Afinal, o que é incabível segundo o poema? Né? O que não se cabe em determinado lugar? Você vai passar aí a resposta, vai retomar a leitura, se for necessário, do texto e vai estar respondendo a questão número 2. Né? Nós temos aí na número 3, leia o excerto a seguir e responda a questão 3. A partir do ponto de vista teórico, Alfredo Bose, que destaca o viés pessimista da poesia de Augusto dos Anjos, marca a alternativa que ignora a lógica da virulência pessimista. Bom, pessoal, na número 3 aí, você vai assinalar a alternativa que ignora a lógica da mensagem do texto, que seria a virulência pessimista. Que parte do texto aí que está fazendo que ignora essa lógica, né? Você vai retomar o texto e vai também fazer a leitura e vai assinalar apenas uma alternativa, certo? Se assinalar mais do que uma, vai estar errado. Nós temos aí a questão número 4. Leia o texto abaixo e responda a questão 4. Vocês podem notar que os textos são textos curtos, né, para facilitar a interpretação e também a leitura, certo? Para que vocês não percam muito tempo, tudo bem? Qual é o tema explorado no poema de Cora Coralina? Né? Você vai assinalar apenas uma alternativa, né? Qual que é o tema citado, do que o autor está falando, a autora no caso, né? Está falando aí. Vamos aí descendo aqui, nós temos um outro texto, leia o fragmento textual e responda a questão 5. O recorte acima trata-se do gênero textual? Bom, nós temos aí as alternativas: conto, artigo de opinião, crônica e ensaio. Eu vou dar uma pequena explicação sobre cada um deles, né, para que vocês possam relembrar. Afinal, o que é um conto? Né? O conto ele tem uma narrativa curta e envolve apenas um conflito. Né? Ele é um texto curto, né, que não tem vários temas, né? Ele tem apenas um conflito dentro dele, né? E isso vai se resumir em um conto. O que seria um artigo de opinião? O artigo de opinião, um texto argumentativo e explicativo, cujo autor ele mostra o seu ponto de vista sobre o tema dentro desse texto, certo? O que a gente pode falar aí também sobre uma crônica? É um texto curto que trata de acontecimentos corriqueiros que acontecem no cotidiano das nossas vidas. Normalmente é publicado em jornais, revistas, etc. E o que é um ensaio? Ensaio é um texto opinativo em que se expõem ideias, críticas e reflexões. Né? De acordo com essa minha pequena explicação aqui, você vai fazer a leitura com muita atenção desse texto 5, né? E vai ver qual que se encaixa. Né? O texto é um conto, é um artigo de opinião, é uma crônica ou é um ensaio. Tudo bem? Na número 6, sobre o fragmento textual acima, é correto afirmar. Você vai voltar aqui no texto de Lima Barreto e vai fazer uma leitura. De acordo com a interpretação, você vai estar respondendo, né, a número 6. Ou seja, assim que é 6, você responde de acordo com o texto de Lima Barreto. Certo? Continuando aqui. Leia o texto abaixo e responda a questão 7. A crônica de Machado de Assis revela na figura desse cineiro, João, um costume da época do autor. Comente sobre esse costume que a crônica explica.
Você vai falar, você vai ler com muita atenção o texto, vai ver a qual costume que o autor está relatando nesse texto e você vai passar na resposta da 7 sobre esse costume, você vai comentar. Finalizando aqui, nós temos a número 8. De acordo com a crônica sobre a morte do escravo João, é possível afirmar que essa prática, o costume da época de Machado de Assis, ainda se mantém nos dias atuais? Por quê? Você vai falar, né, se esse costume, né, que envolve aí um pouco o racismo, né, a gente pode falar propriamente dito, ele existe até hoje, existe de outras formas, né, como que ele acontece, se você vai dizer que sim, né, e por que ele acontece também, você vai escrever de uma forma dissertativa aí, de uma forma que o professor possa entender, tudo bem? Pessoal, retomem os textos quantas vezes for necessário, certo? É preciso sempre lembrar que as questões de múltipla escolha apenas uma alternativa está certa e a leitura com atenção e interpretação e análise do texto é de grande importância na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, chame no grupo do Facebook, certo? E nós estamos aqui à disposição para atendê-los e sanar as dúvidas que posteriormente vierem a surgir. Tudo bem? Um grande abraço a todos e espero ter colaborado na resolução do caderno 2 de iniciação aos estudos literários.